Bom dia, amados irmãos, que a paz esteja em cada coração. Hoje nós estamos no nosso 8º dia do nosso propósito, glória a Deus, aqui aprendendo com o livro de Daniel. Grandes ensinamentos o Senhor tem nos dado, amém? E agora nós estamos aqui no capítulo 4, vamos a partir do versículo 9, porque é onde Nabucodonosor começa a ter o sonho, né? Nós vamos ver o sonho e a interpretação do sonho. E nesse capítulo nós vamos ver umas coisas bastante interessantes aqui que aconteceram, que eu acho que não deverá acontecer nunca mais com ninguém, mas aconteceu algo extraordinário na vida desse homem. Vamos lá, o sonho, eu não vou ler aqui porque é muito grande, mas o sonho consiste em: ele sonhou com uma árvore, e essa árvore crescia muito, ficou muito frondosa, as suas folhagens eram lindas, e essa árvore alcançava até o céu, e essa árvore também estendia sobre a terra. As pessoas se abrigavam debaixo dessa árvore, até os animais, né? A sua folhagem era formosa, o versículo 12 diz que a folhagem era formosa e o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Então, eu quero dar uma pausa aqui já para dizer: o reino de Nabucodonosor, que cresceu muito, que essa árvore aqui, ela estava representando o reino de Nabucodonosor. Representava ele, na verdade. Então, quando ele sonha com essa árvore aí, nós podemos tirar alguns detalhes aqui. Primeiro, que ela cresceu muito. Isso nós já sabemos, que o reino dele, nós já estudamos que cresceu absurdamente. Segunda coisa, que chegou até o céu, ou seja, aquilo que ele fazia chegou até Deus. Então nós vamos ver que Deus, ele para olhar. Por isso que entra algumas sentenças aqui sobre Nabucodonosor, porque ele não só cresceu, você ficasse quieto no seu reino sobre a terra, mas ele quis adoração para ele. Então essa árvore, ela cresceu e ela incomodou o céu. E a terceira coisa, nós vamos ver que ele não era de tudo ruim, porque nós vamos ver aqui no versículo 12 que era formosa, ou seja, as pessoas tinham bons olhos para ver o reinado de Nabucodonosor. Segunda coisa, o fruto era abundante, ou seja, ele fazia produzir, ele fazia com que as pessoas tivessem ali dentro uma prosperidade. As pessoas não eram escravizadas simplesmente. Apesar de ele levar, você vai ver que ele não era um cara de tudo ruim, porque apesar de ele escravizar muitos reinos, ele pegava pessoas desses reinos e levava para dentro do seu palácio e se tornavam trabalhadores remunerados, pessoas que eram consideradas na sociedade. Vamos ver caso, por exemplo, aqui do próprio Daniel, que ele cresceu, né, ele veio como escravo de Jerusalém, contudo se tornou um baita de um governador, né? Se tornou um governador da Babilônia, o chefe de todos os sábios e magos. Então nós vamos ver aqui, a sua folhagem era formosa, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Ou seja, ele se preocupava até com a estabilização do seu reino. As pessoas até que tinham uma tranquilidade, elas se abrigavam debaixo dessa sombra dessa árvore. Ou seja, as pessoas até tinham uma confiança no rei Nabucodonosor. As pessoas que estavam ali debaixo do reino, elas até confiavam no rei que eles tinham, ok? Então não era de tudo ruim, não. Até porque se fosse ruim de tudo, as pessoas não trabalhariam para ele, não fariam com que o reino dele crescesse. Ele não conseguiria ter todo esse sucesso. Nenhum governante consegue ter tamanho sucesso se as pessoas não estiverem trabalhando empolgadas para ele. Essa é a realidade. Nenhum reino, qualquer pessoa que queira crescer, e eu precisaria mais tempo para mostrar isso no cenário atual hoje, porque se você for olhar, existem muitos países ditatoriais hoje ainda, que é o sistema monarca, que tipo esse aqui do rei Nabucodonosor. Nós vamos ver que esses reinos, eles não crescem. Muitos tentam crescer, não crescem. O único que conseguiu crescer foi a China, porque a China, ela conseguiu fazer um sistema com que as pessoas gostassem da pessoa que está ali à frente, né? Então começaram a trabalhar com empolgação, com gosto, e aí começou a crescer. Amém? Mas isso aí é uma matéria para outra hora. Vamos lá. Então vamos descobrir que o reino de Nabucodonosor cresceu muito, estendeu sobre a terra, se tornou conhecido, as pessoas até gostavam de habitar ali, tá ok? Mas aí vai dizer que essa árvore cresceu e veio alguém do céu e corta essa árvore, e a sentença dela, ela é uma sentença de que vai ficar só o tronco no chão. A árvore é cortada e só fica o tronco no chão. E aí, quando
já tinha chamado todos os magos, ninguém resolveu nada, chamou Daniel. Daniel, lá no versículo 17, vai dizer que Daniel começa, no versículo 19, vai dizer que Daniel começa a ficar perturbado com aquele sonho também. Porque quando Daniel viu o sonho e viu a interpretação desse sonho, ele falou: poxa vida, rei, eu não gostaria que fosse contigo, mas infelizmente a sentença é para o Senhor. Essa é uma sentença que veio de Deus. Vamos lá no versículo 17. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e nos dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens ele constitui sobre eles. Nós vamos ver que é uma sentença vinda do céu. Esse sonho Nabucodonosor que o Senhor está tendo é uma sentença do céu, para que todos os viventes da terra reconheçam que o Senhor é o Deus Altíssimo. Daniel ficou ali aterrorizado com o que ele viu, porque ele estava vendo coisa que nunca se viu na terra, né? E aí ele deu a interpretação para o rei: você vai ser tirado entre os homens, e a sua morada será com os animais no campo. Te farão comer erva como bois, e será molhado com o orvalho do céu. Passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Então Daniel deu, a sentença é essa: a árvore que você viu é você, todos se abrigam debaixo, mas será cortada. Preste atenção, rei, você vai ser cortado, e a sua sentença será essa: você vai morar junto com os animais no campo, você vai comer pasto, você vai comer capim. A sua boca que parou de dar glória a Deus, você estava dando glória a Deus, agora você começou a dar glória para você mesmo, a sua boca que não tá dando glória a Deus, ela vai se encher de capim, você vai comer capim 7 anos. Preste atenção, rei. E aí Daniel fala assim: olha, ainda vou te dar um conselho, porque Deus vai te dar tempo ainda. Vou te dar um conselho. Meu conselho é: sirva ao Senhor, seja um rei diferenciado, peça perdão pelos seus pecados e comece a ajudar as pessoas que necessitam mais no seu reino. Age de misericórdia, porque quem age de misericórdia, Deus age de misericórdia com ele. Então Daniel deu todos esses conselhos ali para o rei. Daniel falou: esse sonho é para você, a árvore é você, você vai ser cortado, vai ficar o tronco e você vai ser lançado no pasto, você vai comer capim, mas ainda tem tempo de arrependimento. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, ou seja, desde o dia em que Daniel ele revelou para Nabucodonosor o sonho, se passaram 1 ano. Ele teve 1 ano inteiro para se arrepender, para resolver seu problema com Deus. Ele teve 1 ano inteiro para poder se humilhar diante da face do Senhor e dar glória a Deus. E olha o que aconteceu, ele andando depois de 1 ano dentro do seu palácio. Versículo 29 do capítulo 4. E andando a passear pelo palácio real, falou o rei a seguinte frase. Olha aqui, ó, lá atrás ele chamou o seu Deus, né, o seu Deus Bel, né, o Marduk, lembra? E ele levou, né, a marretada de Deus, veio a sentença do sonho. E aqui agora ele vai ser sentenciado de fato. Aqui no versículo 29 vai vir no versículo 30 vai vir a sentença de Deus, mas caindo exatamente na hora, como um raio, na hora certinha que ele estava fazendo as coisas ao contrário. Olha bem, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei. Olha as palavras deles: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e, pasme agora, para a glória da minha magnificência? Essa foi a frase. Versículo 31. E ainda estava falando, a palavra ainda estava na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e diz: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Agora não tem tempo mais de arrependimento, não. Agora não tem tempo mais de você consertar as coisas, não. Agora não tem jeito mais de você dar um jeito e se arrepender, não. Agora acabou. Agora é sentença. Agora o negócio é desse jeito. E lembra que isso aqui reflete muito naquilo que nós vivemos, tá? Talvez você olhe: isso aí foi com o Nabucodonosor lá.
Ó, preste atenção. Primeiro veio o aviso de Deus e veio o enviado de Deus. Olha, primeiro para nossas vidas vieram os profetas, trouxeram as escrituras para que ninguém ficasse enganado, para todo mundo saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Depois Deus mandou o seu filho. O seu filho veio à terra e ele nos advertiu. Ele disse: eu não vim trazer condenação agora, eu vim trazer salvação para os homens. E aqui está uma simbologia daquilo que é o mundo espiritual para nossas vidas também. Eu preciso abrir esse parênteses para dizer, porque vieram os profetas e trouxeram as escrituras, veio Moisés e trouxe a lei, para nós sabermos o que é certo, o que é errado, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Veio o seu filho Jesus Cristo. Aqui Daniel estava simbolizando o Senhor Jesus Cristo também, porque ele veio, ele anunciou as coisas e ele aconselhou, ele disse: olha, não é agora a condenação, mas por saber da condenação, você pode ser condenado por não aceitar aquilo que eu tenho a oferecer. Daniel trouxe para Nabucodonosor um conselho de arrependimento, um conselho de renúncia, um conselho de buscar o Senhor e de ajuda aos mais necessitados. E aí, Nabucodonosor, ele não quis, e agora, quando Deus desce, agora Deus desce para trazer sentença, e assim também será na nossa vida. Nós tivemos a graça de conhecer a palavra, o Senhor Jesus Cristo veio para salvar o homem, mas agora ele vai voltar, e vai voltar para trazer sentença. A Bíblia vai dizer que com alarido, com tambor, e com tudo, com barulho, som de trombetas e tal, ele vai vir com seu poder e glória, e aí não vai ter tempo, ai, perdão agora, não. Acabou, aí acabou, agora é sentença, amém? Aqueles que estão em Cristo vão vivenciar coisas magníficas, aqueles que estão em Cristo vão vivenciar poder de Deus, mas aqueles que não os aceitaram, estão agora igual Nabucodonosor aqui, eles vão receber sentenças de Deus, tá certo? Então vamos lá. A gente estava ainda falando que ele construiu a Babilônia para a sua glória, para o seu esplendor, porque ele é o cara, porque ele é o rei, porque ele é isso, ele é aquilo. Ele estava se engrandecendo com tudo aquilo que ele estava vendo, e aí veio uma palavra: ó, passou de ti o teu reino. Será tirado entre os homens, e a sua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos e sobre os homens, e dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Não foi daqui a 30 segundos, na mesma hora, pá, né? Ele falou, Deus falou, pá, a sentença de Deus. E ele foi tirado entre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Olha aqui o que aconteceu. Depois você pega aí a palavra do Senhor. Nós estamos aqui no capítulo 4, no versículo 33. Eu acho que nunca aconteceu isso antes com ninguém, e nem acredito que acontecerá isso depois com alguém. Mas Deus deu uma sentença aqui para que nós possamos ver que Deus pode qualquer coisa, que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Amém? Assim como Ele criou os animais do campo e nos criou de uma maneira diferente, também Ele pode nos tornar como animais do campo. E aqueles que não dão glória a Deus, aqui é uma palavra simbólica, nós nos tornamos como animais irracionais. Deus tirou dele a sabedoria, o entendimento, Deus tirou dele o raciocínio, e aqui ele virou verdadeiramente um animal. Por isso Deus falou assim: ó, vou tirar de você o coração de homem e colocar um coração de animal. Ou seja, ele só tinha instintos, perdeu todo o raciocínio, perdeu toda a lembrança de quem ele era, perdeu tudo, se tornou um animal. Mesmo quando você está lidando com um boi, com um cachorro, com um porco, se tornou um animal. A única coisa que ele tinha era instintos ali para não morrer. E ele foi morar no meio do pasto e comer capim. É isso mesmo, comer capim. 7 anos o cara ficou no meio do pasto. E olha lá no finalzinho do versículo 33, o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como se fosse penas de uma águia. Olha como é que ficou. Imagina o corpo desse cara aqui que virou. Cresceu pelo e pena no corpo dele inteiro. Olha que bicho que virou esse cara. E as suas unhas cresceu como as unhas de uma águia, das aves. Você imaginou já? Um homem, você não conhece muita águia, mas vamos lá para os animais que você conhece aí.
Você já imaginou um camarada, um ser humano, crescer pena sobre ele, igual de uma galinha, igual de um urubu, de um bicho que você conhece, de uma ave? Unha. Foi isso que virou. Cresceu pena sobre ele. Pelagem, pena. Coisa mais horrível do mundo. E ele foi molhado pelo sereno, ele foi molhado pela chuva, foi molhado, queimado pelo sol. 7 anos e comendo capim. Olha que bicho que virou. Não era ele que estava dando ali glória pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela sua glória, que ele construiu, que ele conseguiu. Cuidado com aquilo que a gente faz e glorifica a gente mesmo, porque aquele que nos dá é o Senhor. Deus fez esse cara virar um bicho. Ele se tornou um bicho, mas um bicho mesmo. Acho que qualquer pessoa que topasse esse cidadão na reta, mas corria era muito mesmo. Mas corria não era pouco, não era muito, porque ele virou um bicho. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu e tornou a vir a mim o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino de geração em geração. Aí ele volta lá para o início da carta, como ele fazia. Aí ele volta a dar glória a Deus. Agora não teve jeito não, né? Aqui, rei Nabucodonosor, depois de 7 anos passados, ele ergue seu rosto para o céu. E quando ele ergue seu rosto para o céu, volta nele o seu entendimento. E ele começa a dar glória a Deus. Aqui Nabucodonosor é cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E como no texto vai dizer ali que a árvore foi cortada, mas ficou o seu tronco, porque isso significava que ele seria cortado, que a sua glória ia desaparecer, mas que Deus ainda ia deixar uma raiz, ainda ia deixar alguma coisa, uma oportunidade para ele dar uma glória a Deus ainda. E ele teve essa oportunidade. Quando voltou ao seu entendimento, a primeira coisa que ele buscou a fazer foi dar glória a Deus. A primeira coisa que ele resolveu fazer foi glorificar o Senhor, dizer de novo: o seu reino é sempre eterno, o seu reino é de eternidade a eternidade, o seu reino é perpétuo, o Senhor é Deus maravilhoso, e eu não abro a mão do Senhor mais, e acabou. E ali passaram-se alguns dias, ele dando glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Os seus capitães, aquelas pessoas que trabalhavam para ele no palácio, viram que o seu entendimento voltou, viram que ele voltou a ser um ser humano de novo, viu que voltou o rei Nabucodonosor a ser aquele ser humano de novo. Então buscaram ele, colocaram ele de volta no palácio. Ele começou de novo a governar, agora de maneira diferente. Agora ele começou a governar dando glórias ao Senhor. E ele disse para todos os povos e nações: nunca deixem de dar glória a Deus. E aqui vai encerrar o reinado de Nabucodonosor, né? Aqui no livro de Daniel, no capítulo 4. Nós não vamos ver mais ele aqui para frente. A sua história vai ser encerrada aqui. Vai começar a história de outros reis aqui para frente, tá certo? Aqui para frente nós vamos ver o filho de Nabucodonosor, que vai começar a reinar no capítulo 5. Então, a Bíblia não vai declarar como que foram todos os últimos dias de Nabucodonosor. A Bíblia não vai nos dar detalhes aqui se ele escorregou mais alguma vez ou não. Mas o último detalhe que fica aqui é que ele glorificou a Deus, que voltou para o palácio e glorificou a Deus. Mas tem um detalhe que nós podemos imaginar. Eu conheço um monte de pessoas que vivem escorregando aí, sai fora, volta para a presença de Deus, sai fora, volta. E não sei se você conhece, mas eu conheço um monte. Quando essa pessoa volta para a presença de Deus e fica fervorosa, Deus vai, ó, leva ela embora. Eu conheço um monte de gente assim, que quando voltou para a presença de Deus, que ficou fervoroso, Deus, ó, consumiu com ela, levou ela embora. Para não dar a oportunidade dela pecar de novo, dela sair da presença de novo. Porque Deus nos ama tanto, que quando nós estamos ali fervorosos, Deus vê que nós vamos cair de novo, costuma ele pegar e leva embora. Eu conheço muitas pessoas assim. Então eu acredito que Deus fez essa mesma coisa aqui com Nabucodonosor. Quando esse homem ele glorificou a Deus e ele louvou a Deus, entregou o seu reino todo para o Senhor e consagrou o seu reino para o Senhor. Quando ele volta dessa situação de bicho que ele virou ali, ele começa a glorificar tanto a Deus. Eu acredito que Deus, pela sua infinita misericórdia, pega e leva Nabucodonosor. Nós vamos ver isso porque Daniel, ele passa aqui
por 5 reis. Normalmente o rei governava 30 anos, 40 anos, então era impossível um ser humano que vive até o máximo 120 anos, ele conseguir viver esse monte. E Daniel viveu tempo de 5 reinos. Então, de Nabucodonosor não pode ter sido muito tempo, entende? O filho dele também não foi muito tempo. Aqui até a Bíblia vai declarar o porquê que o filho dele não foi muito tempo. Nós vamos descobrir daqui a pouco. Mas, então eu acredito que apesar da Bíblia não nos dar detalhes de como foi o restante da vida dele e como que foi a morte dele, nós podemos entender, eu consigo captar aqui que durou muito pouco depois que ele retornou, né, da sua loucura, durou muito pouco o seu tempo ali sobre o palácio, amém? Então nós vamos ver Nabucodonosor dando glória a Deus e provavelmente com pouco tempo de reinado ali de crente, de verdade, ele acaba morrendo, amém? Mas o Senhor tem misericórdia, o Senhor teve misericórdia desse homem, e o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Quantas vezes nós erramos, pecamos, falhamos, e o Senhor tem nos dado misericórdia. Eu conheço vários relatos de pessoas que quando voltaram, ficaram fervorosos, viveram muitos anos longe da presença do Senhor, mas quando voltaram, estiveram firmes na presença de Deus, Deus pega eles e com a sua infinita misericórdia leva-os para o paraíso e não permite que eles caiam novamente e morram no pecado, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer que o ímpio ele morra. Deus não tem. Deus não tem prazer que a pessoa morra na doideira. Deus não tem prazer que a pessoa morra na sua maluquice, fazendo doideiras e blasfemando contra o Senhor. Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque a morte dos seus santos é um reencontro dele com os seus santos. Amém? Os seus santos, o Senhor tem prazer de encontrá-los, né, na glória. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Que esse texto possa trazer uma reflexão para nós, que toda honra e toda glória é somente para o Senhor, que toda a sabedoria que Deus nos der é para glorificar o nome dele, que nós somos representantes dele aqui na terra, nós precisamos de fazer aquilo que é a vontade dele aqui na terra. Ele tem tido misericórdia de nós de tantas maneiras, todos os dias as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nossas vidas, e nós precisamos de reconhecer isso, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não termos sido consumidos, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nosso inimigo já nos teria engolido vivo, mas nós estamos aqui para a honra e para a glória de Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe. Não vira bicho aí. Vai dar glória a Deus. Amém?